Do Senhor. Queridos, abram nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o evangelista João, capítulo de número 13 e versículo de número 8. João, capítulo de número 13 e o versículo de número 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Diga assim comigo, irmãos. Quando o servo diz não para o seu Senhor. Podemos assentar. Queridos, nós temos uma passagem muito conhecida da igreja, pelos irmãos. Se nós que lemos a palavra de Deus, olhamos tantos exemplos que Jesus nos deu, dentro da Escritura Sagrada. Se esse daqui não é o maior, é um dos maiores exemplos. Só que o peso de pôr este exemplo em prática não é fácil. Nós temos aqui uma passagem a qual, trazendo para nossas vidas, é algo tão fundamental e tão importante, que a única forma de você obter vitória sobre a face da terra como servo de Deus é seguindo o exemplo de Jesus. O capítulo 13, quando começa nos primeiros versículos, antes da Páscoa, a Bíblia diz que Jesus já era próximo, chegada a sua hora, e a qual ele tinha amado os seus até o fim. Tudo que o Pai tinha confiado em suas mãos, a Bíblia diz que depois dele cear, ele cinge-se com uma toalha, pega uma bacia e deita a água na bacia. O que nos chama a atenção é que ele não mandou ninguém pegar, foi ele que pegou. E aí ele começa a lavar os pés dos discípulos, um por um. Eles ficaram sem entender. Ué, mas que negócio é esse? O Senhor lavar os nossos pés? E Jesus vai lavando. Quando se aproxima de Pedro, Pedro, por ser mais afoito, ser aquele que falava o que pensava, quando se aproxima de Pedro, Pedro disse: Senhor, o Senhor vem a mim lavar os meus pés? Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora, você não compreende, mas compreendo-las depois. Aí vem a réplica de Pedro: os meus pés, o Senhor nunca vai lavar. Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele disse: não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus diz: não, Pedro, somente os pés, porque os demais já estão limpos pela palavra. O que Jesus queria aplicar não somente em Pedro, mas nos demais discípulos? Ele queria aplicar uma palavra conhecida como nipstai, que quer dizer lavagem parcial. Porque a palavra lelomenos quer dizer banho completo. Jesus não queria dar um banho completo. Ele simplesmente queria aplicar o nipstai, que quer dizer lavagem parcial, apenas os pés. Só que dentro da cultura de Israel, negligenciar uma prática dessa era uma falta de cortesia, era uma falta de respeito. Só que a prática
que Jesus estava fazendo não era também de costume de judeu, porque judeu não lava os pés de ninguém. Quem fazia isso era servo, quem fazia isso era escravo. Judeu, dentro da sua cultura, oferecer água para lavar os pés era cultura. Agora ele abaixar para lavar os pés, não, judeu não faz isso. Quem é que tinha que fazer isso? Escravo, não judeu. Abigail lavou os pés de Davi, chamando ele de meu senhor. Abraão deu água para lavar os pés de Melquisedeque, mas ele não lavou. Então, quem negligenciava esta prática era uma falta de cortesia. Quando um judeu chegava na casa do outro, o outro dava água, mas já tinha um escravo para lavar os pés. Mas judeu abaixar, lavar os pés, conversa. Faz não. E Pedro replicou, ninguém replicou com Jesus, só Pedro. Os meus pés, sabe quando é que o senhor vai lavar, Jesus? Nunca. Aí Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Que negócio é esse, Pedro? Quer ter a minha graça? Quer ter a minha unção? Quer ter sabedoria? Quer crescer? Quer ser herdeiro no reino dos céus? Quero. Então deixa eu lavar os seus pés. Deixa eu trabalhar na sua vida. E é verdade, o que Jesus faz em nossas vidas muitas vezes, nós não entendemos. Só viemos entender depois. Meu Deus, por que eu fiz aquele negócio? Meu Deus, por que ainda estou nessa cidade? Meu Deus, tive tantas oportunidades, por que ainda? Por quê? É porque o que Deus faz em nossas vidas a princípio, nós não entendemos, nós só vamos entender depois, irmão. Então deixa o Senhor trabalhar em nossas vidas. Agora, escute bem uma coisa. 3 elementos Jesus usou. Ele usou a bacia, ele usou a água e ele usou a toalha. O que é a bacia? É o recipiente que vai a água. E depois da água, ele ia usar a toalha para enxugar. Então a bacia onde ia a água ia tirar toda a impureza, fazendo o papel da purificação, e a toalha para enxugar. Agora veja bem, o papel da bacia não é o mesmo papel da água. O papel da bacia e da água não é o mesmo papel da toalha. Cada um tem a sua função. Cada um tem o seu valor. Cada um na sua. Agora escute bem. Aí, tem 3 membros do corpo que é citado: os pés, as mãos e a cabeça. Jesus pega a bacia com água para lavar os pés. O nosso mestre por excelência teve que abaixar e lavar os pés. Não tem como lavar os pés em pé, tem que se abaixar. E quando ele se abaixa e vai lavando os pés, a bacia está ali, a água está ali, e a toalha vem e enxuga. O que eu aprendo com isso, meus queridos? Que a bacia, para mim, no sentido, é o lugar chamado igreja, aonde nós chegamos e colocamos os nossos pés. E quando nós chegamos aqui e colocamos nossos pés, eu acredito, e você também acredita, que a água, que é a palavra de Deus, vai nos purificar. Então o lugar, a igreja é lugar de purificação, mas não adianta a igreja ser um lugar de purificação se não tiver a água, porque o processo da água vem como purificação. Igreja que não tem palavra, são igrejas mortas. Igreja que não tem palavra de Deus, são igrejas que não ficam de pé. O que faz uma igreja ficar de pé é quando tem palavra de Deus. É o que nos alimenta, é o que nos purifica, é o que nos ajuda. Aí vem a toalha para enxugar. Ela faz o papel que não faz nem a água e nem a bacia. Aí alguns resíduos muitas vezes que fica, que a toalha vem e tira. Às vezes, quantas vezes nós ouvimos muitas mensagens da palavra de Deus? Nós ficamos ali
assustado da forma que Deus falou com nós, tão forte, mas veio para purificar a nossa vida. Saímos da igreja abençoados, e a graça de Deus continua nos enxugando no dia a dia. É o processo de Deus trabalhando na alma do homem, a qual não faz o processo a bacia e nem a água, mas é a graça de Deus que vem como toalha para enxugar a nossa alma e nos dar graça sobre essa terra. Agora deixa eu dizer aqui um negócio aqui. Os pés fala de firmeza e também fala de santidade. Os pés fala daquele que está firmado. Os pés fala daquele que vai correr, vai andar, vai fazer alguma coisa, tem um objetivo. Tem pés que correm para o mal, diz o profeta Isaías. Tem pés que correm para o pecado, mas tem pés também que anunciam as boas novas de salvação. Agora, escute bem um negócio. Aonde nós chegamos e colocamos as plantas dos pés, o lugar passa a ser santo. Quando nós reunimos para adorar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele olhou uma sarça, estava pegando fogo e não se consumia. Pegar fogo na sarça naquela época era normal. Só que todas as sarças que quando pegava fogo, se consumia. Só que aquela não se consumia. Ele ficou curioso e se aproximou. Quando ele se aproxima, uma voz bradou no meio da sarça, em chama, e disse: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Espera um pouquinho. No sentido geográfico, Jetro estava apacentando as ovelhas lá na África, porque o lugar era continente africano. O Egito está na África. Agora o que é que nós vemos? Nós vemos que o lugar que ele estava não era Israel, porque Israel nós temos como a terra santa. Por que Deus pediu que ele tirasse a sandália dos pés? Que o lugar que estava era o lugar santo. É porque aonde Deus está, o lugar passa a ser santo, irmãos. Jesus deu uma boa explicação dizendo: aonde estiver 2 ou 3 no meu nome, aí eu estou presente. Ele disse para a mulher samaritana: olha, a hora já chegou, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. Diz: mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém, nós samaritanos acreditamos que é aqui no Monte Gerizim. Ele disse: não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aonde ele estiver, ele adora o Senhor em espírito e em verdade. Deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer um negócio aqui e uma verdade. Irmãos, muitas vezes em nossos cultos está faltando uma falta de reverência terrível. É só começar a hora da mensagem, levanta meia dúzia e sai para fora quando não é mais. Uma falta de reverência no lugar onde pisa a planta dos pés. Culto de adoração. Paulo diz: quando for oferecer a Deus um culto, que seja um culto racional, com entendimento. A pessoa acha que reuniu na casa de Deus, simplesmente reuniu por reunir. A palavra está sendo ministrada, e depois vem aquelas indagações, como nós ouvimos ontem na mensagem. Por que Jesus não está curando? Por que Jesus não está fazendo isso aqui? Porque o nosso culto não é um culto racional muitas vezes, não é aquele culto com entendimento, com sabedoria. Às vezes na hora da mensagem está aquele bate-papo, e muitas vezes é em cima do púlpito. Como nesse último trabalho que teve em Cidade Gaúcha, tinha 2 obreiros, graças a Deus que não é daqui, de outro campo, mas estava num bate-papo que estava a ponto de fazer com que eu perdesse a minha comunhão com Deus. Me deu vontade de perguntar para eles: os senhores pastores, você veio aqui para poder cultuar a Deus ou veio aqui simplesmente para bater conversa? Por quê? Por causa que cada vez que cantava um grupo, ficava murmurando e falando mal. Não cultuar a Deus, não via glória a Deus e não via aleluia. Uns cabas que era para ser um exemplo, não estava dando um exemplo. Muitas vezes nós falamos que Jesus vem buscar um povo especial, zeloso, e vem mesmo. Mas quando você vai, senta nos bancos e passa a mão debaixo do banco, está cheio de chicletes colado. Vai nos banheiros, está arriscado. E se esquece que esse lugar é santo. O microfone é santo. Porque tudo isso aqui foi consagrado ao Senhor. E é para Ele. Aí depois fica sem moral com o povo, com Deus, para poder corrigir. O lugar que nós colocamos a planta dos nossos pés é lugar santo, irmãos. É lugar santo.
A casa de Deus aqui é o lugar onde é que desce a água, a palavra de Deus, para a purificação. Agora veja bem, olha o que é o processo da água. A água, ela vem para limpar, para purificar. Salomão foi forte em Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 12. Ele disse: há daqueles que são puros aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavado a sua impureza. Escute bem. O processo da água é lindo e maravilhoso. Sabe por quê? Porque a água, que é a palavra, ela vem para limpar o nosso corpo, purificar o nosso corpo, purificar os nossos olhos, purificar a nossa mente. Só que quando na sua casa você usa água tanto faz para limpar as roupas, para a purificação das suas roupas, e também para o seu corpo, a higiene para o seu corpo. Se você tomar banho e a sua roupa estiver suja, vai adiantar alguma coisa? Se você tomar banho e a sua roupa estiver suja, vai adiantar alguma coisa? Então tem que estar o seu corpo limpo e tem que estar limpo as suas vestes. Só que no processo com Deus é diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus que entra purifica o meu corpo, purifica a minha alma e purifica o meu espírito. E as minhas vestes? As minhas vestes é purificada pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e que têm direito de entrar nas portas. As nossas vestes é purificada pelo sangue de Jesus. A palavra vem e não os purifica. E a Bíblia diz: seja santificado o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo irrepreensível ao Senhor. Porque Deus não dá brecha para o inimigo das nossas almas, dizendo assim: está limpo o corpo, está limpa a alma, mas essa está suja. Com Deus não. Ele purifica o corpo, purifica a alma, purifica o espírito e purifica também as nossas vestes. Porque nós vamos entrar num céu de vestes purificadas, limpas para a glória do Deus que fez os céus e também a terra. Agora veja bem. Pés fala de trabalho. Porque Jesus trabalhou andando pelas ruas de Jerusalém, salvando, purificando, transformando, mudando muitas vidas. Foi isso? Pés santos. Pés que só andava em favor, em prol de almas. Pés que tinham objetivo: aonde tem alma, ele estava indo com seus pés. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Os mesmos pés que andou pelas ruas de Jerusalém, por todas as regiões, até mesmo aquelas mais pobres, mais miseráveis, mais desprezadas. Um dia alguém também usou os seus pés para perseguir ele e para ferir ele. Os pés santos de Jesus um dia foi pregado na cruz do Calvário. Mas os mesmos pés que foi pregado na cruz do Calvário, um dia João teve uma revelação e viu que quando olhou para os seus pés era como latão reluzente tirado da fornalha. E João caiu como morto e disse: João, levanta-te, eu estava morto, mas eu estou vivo para todos sempre, João. Pés que anuncia a palavra de Deus, pés que faz a diferença sobre a face da terra. Para que nós estamos usando nossos pés, irmãos? Está sendo em prol da obra de Deus? Está sendo em favor daqueles menos favorecidos? Para onde está indo? É mencionado também aqui sobre as mãos. Mãos. O salmista disse: levantai vossas mãos no santuário e bendizei o nome do Senhor. Jesus disse: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Levantai as vossas mãos no santuário sem ira e sem contenda. Tem gente que não pode fazer isso aqui, ó. Não pode, porque ele não levanta a mão, porque está cheio de ira e está cheio de contenda. E a Bíblia diz: levantai as vossas mãos no santuário, sem ira, sem contenda. Tem uns que têm capacidade de levantar a mão para amaldiçoar, e sendo que nós fomos usar nossas mãos para abençoar, para curar, para fazer maravilhas. A autoridade que foi nos otorgada.
As mãos de Jesus, que curou cego, deu vista a cegos, aqueles que não tinham nem um olho, ele fez aparecer. As mãos de Jesus, que levantou quem estava morto. Aquelas mãos santas foram pregadas. Só que quando João teve a revelação, ele disse, e eu vi que tinha 7 estrelas nas suas mãos. Já vi um Cristo glorificado, um Cristo com todo o poder. As nossas mãos, irmãos, têm contato com o Senhor. Pela fé nós podemos tocar em Deus com as nossas mãos, pela fé. Nós levantamos as nossas mãos e temos Jesus como Salvador. Nós usamos as nossas mãos para muitas coisas. Terceiro, cabeça. Cabeça é a parte superior do corpo. Quando se fala na Bíblia sobre cabeça, tem vários sentidos. Daqueles que tiveram as suas cabeças exaltadas. Por quê? Porque um dia passaram por humilhação e um dia Deus o exaltou. Aqueles que tiveram a sua cabeça ungida, como diz o salmista, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Cabeças ungidas pelo Senhor, escolhido por Deus, separado por Deus. Nós olhamos a Bíblia Sagrada e nós vemos que Deus colocou o homem como o cabeça da mulher, como também Cristo, ele é o cabeça da igreja. Deus colocou nós como cabeça e não como cauda. Nós somos de cima e nós não somos de baixo. Agora, irmão, já que Deus nos colocou como cabeça, então vamos fazer a diferença. Já que Deus nos colocou como cabeça, vamos fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Por quê? Porque a responsabilidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, chamada pelo Senhor, às vezes eu já deparei com algumas situações de pessoas, só porque chegou perto de um juiz de direito, porque chegou perto do advogado, ele abaixa a cabeça, fica mufino de um lado, ai, só faltava beijar a mão, sendo que ele é ministro do céu, chamado por Deus, é o maior cargo na terra. Por quê? Porque por mais profissional que seja um ser humano aqui na terra, pode pegar o da maior alta patente, o serviço dele, que ele presta, que é as suas obrigações e tem que fazer mesmo com precisão, acaba por aqui. Agora, ministro, homem de Deus, obreiro do Senhor, quando ele é chamado, irmão, ele não acaba o serviço aqui ainda não. Ele tem que prestar um relatório lá em cima. Por isso que a Bíblia diz, ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Temos um relatório para prestar diante de Deus, não para por aqui. Vai chegar o dia do acerto de conta. Agora veja bem, o processo do pé é o mesmo da mão, irmãos? Sim ou não? O processo das mãos é o mesmo dos pés? O processo da cabeça é o mesmo das mãos e dos pés? Não é. Por quê? Porque Paulo diz que nosso corpo tem muitos membros, mas cada um tem a sua função, cada um tem o seu valor. Nós olhamos de uma hierarquia, e eu tenho uma visão conceituada dentro da palavra de Deus, e não quero entrar nessa área aqui, porque nós olhamos, crente, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, não é assim? Depois vem nossos pastores presidentes, pastores de setores de regiões, estaduais, e até mesmo a nível federal. Mas me diga uma coisa, a função do cooperador é uma, a função do diácono é outra, a não ser uma exceção, começou ali no Ouro Verde, e às vezes tem que bater o descanteio e fazer o gol de cabeça, você tem que dar um jeito, mas se tem, é cada um na sua, reconhecendo como um superior ao outro. Por quê? Porque Jesus não precisava fazer esse papel, meu irmão.
Jesus não precisava fazer papel de escravo, se abaixar, pegar água, pegar a toalha, pegar a bacia e depois sair lavar os pés dos seus discípulos. Sabe lá cada pé feio que tinha ali, cheio de calo? Porque eram pessoas simples. Jesus fez papel de escravo, não precisava se abaixar. É porque muitas vezes, irmãos, olha para mim. É porque muitas das vezes Deus requer que a humildade começa pelos seus. E outra, ele não estava ensinando aqui para os ignorantes de Israel. Não. Ele não estava ensinando aqui para aqueles que se achavam que eram simplesmente os mais fraquinhos, os menores na fé. Não, irmão, ele estava ensinando aqui para os futuros pastores da igreja primitiva. Ele estava ensinando aqui para aqueles que iam governar a igreja futuramente, que ele iria para o Pai, enviaria o Consolador, mas ele sabia muito bem quem é o homem, porque foi ele que fez o homem. Você acha que Deus não conhece o homem, não? Por que você acha que Jesus deu o exemplo? Porque ele sabe quem é o homem. O homem é só ganhar um pouquinho de status, já se enche. E ele disse, olha, eu lavei os pés de vocês. Senta novamente na cadeira e disse, me diga uma coisa, vocês não me chamam de mestre? Sim. E Senhor? Pois bem, falasse bem, porque eu sou mestre e eu sou Senhor. Mestre é aquele que ensina. Mestre é aquele que conhece. Mestre é aquele que tem conhecimento para transmitir. Falaste bem, sou mestre mesmo. Bato no peito e digo, eu sou mestre. E também sou Senhor. Vocês não dizem? Sim, nós dizemos, pois eu sou mesmo. Agora tem uma coisa. Eu lavei os pés de vocês, dei um exemplo. Façai-vos também. Porque eu sou Senhor e eu sou mestre. Primeiro ele disse, eu sou mestre e sou Senhor. Depois ele disse, eu sou Senhor e eu sou mestre. Por quê? Mestre é o que ensina, mestre que tem conhecimento, que passa conhecimento. Agora, Senhor quer dizer superior. Está acima, patente acima. E ele tinha propriedade para dizer isso, irmão. Jesus tinha cacife para dizer isso aí. Sou mestre mesmo e eu sou Senhor. Vocês aprendem comigo, eu ensino. Porventura deixei vocês alguma vez sem resposta? Porventura alguma vez vocês me viram passar sem envergonhado por pergunta de escriba? Vocês já viram fariseu me colocar na parede? Não, pois bem, é eu que ensino vocês. Sou mestre e também sou Senhor. Estou superior a vocês. E daí, Pedro, se eu sou mestre e se eu sou Senhor, por que você disse que eu nunca vou lavar os seus pés? Deixa eu lavar os seus pés, Pedro. Deixa eu te dar um exemplo. Porque vai chegar um dia que você vai precisar. Pedro não queria que Jesus trabalhasse na vida dele, não, irmão. Os irmãos se lembram daquela passagem de Elias, naquele fato extraordinário, de quando ele disse, olha, segundo a minha palavra, não vai chover, e nem vai ter orvalho. Espera um pouquinho. Deus não falou para Elias que era para falar que não ia chover e nem ter orvalho. Ele disse, segundo a minha palavra. Em outras palavras, estou caçando pepino para Deus descascar. Não vai chover e nem vai ter orvalho. Aí Deus gostou e disse, olha rapaz, esse cabo é corajoso. Eu vou assinar embaixo. Já que você falou, Elias, então assina embaixo. Não vai chover e também não vai ter orvalho. A fama se espalhou de Elias. Os outdoors da época, a mídia na época se espalhou, olha um profeta vindo, um tesbita, um lugar pequenininho, Tesbe, um lugar simplesinho como Ouro Verde. Como que pode sair um profeta de lá? Chegar aqui, falar, dizendo aqui para o rei, para todo mundo, que não vai chover e que não vai ter orvalho. O tempo foi se passando, Deus disse, Elias, foge meu filho, sai do meio desse povo. Disse, mas Senhor, espera um pouquinho, o negócio não está chovendo não, e nem está tendo orvalho, é hora de eu me aparecer, agora que eu vou estourar, eu vou ser o maior pregador da época. Cai fora, Elias, a fama vai querer te alcançar, cai fora. Aonde que eu vou? Vai para um lugar que é onde que eu vou te mandar, e sai da fama. A Bíblia diz que Elias foge, vai se esconder, e sabe o que aconteceu, irmãos? Procuraram Elias, cadê o profeta que profetizou, disse que não ia chover?
Diz que não ia ter orvalho. Cadê este homem? Cadê este homem? E ele foi para o Querite. Depois você vê Elias sendo sustentado por uma viúva. Querite quer dizer ficar do tamanho certo. Deus nos coloca muitas vezes em algumas situações para dizer assim, ó, fica aí, ó. Mas Senhor, agora que eu comecei a ganhar dinheiro, fica aí. Senhor, agora que o meu nome começou a aparecer, fica aí. Por quê? Porque eu quero você do tamanho certo. Não é assim, irmãos? Às vezes você olha assim e fala assim, o fulano não tem a mesma palavra que eu tenho. Como é que ele está lá? Fulano não canta como eu, como é que ela está lá? Bertano está lá, como que pode isso aí, meu Deus? O cabo nem sabe falar direito, já está lá. Calma, meu irmão, fica na sua. É que Deus quer que você fique do tamanho certo. Convém que Ele cresça e que nós diminuamos, porque tudo que nós fazemos é para a glória do Deus que fez os céus e também a terra. Na hora da explosão, na hora da glória, Deus disse, foge Elias. Porque Deus tinha coisas grandes ainda para Elias. Não é hora dele parecer. Porque as pessoas não entendem. Porque Deus te usou naquela mensagem. Porque Deus te usou naquele dia, naquela cura. Alguém disse, ó, esse é o fulano, esse é o cara. Sendo que na verdade quem faz a obra é Deus. Quem opera é Deus. E Deus trabalha quando Ele quer. E quando Ele não quer usar homem, Ele mesmo vai lá e cura e pronto, acabou. A pessoa tem um sonho que estava curado, quando acorda, está curado, pronto, acabou. Por quê? Porque tudo é para Ele, e Ele age como Ele quer. É Deus. Cabeça arrancada, fala daqueles que não têm a sua vida por preciosa. São profetas da tábua rachada. São profetas corajosos. Profeta que não tem medo de perder a sua credencial. Profeta que é chamado por Deus, compromissado com a palavra. Por quê? Porque Jezabel perseguiu Elias, doidinho para arrancar a cabeça dele. Porque no desafio contra os profetas de Baal e os profetas de Acera, ele prevaleceu e o nome do Senhor foi glorificado. Ela tentou caçar a cabeça de Elias, mas estava Elias escondido em Deus. Olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos o profeta João Batista, veio no mesmo espírito de Elias. João Batista, quando ele vinha do deserto, que ele chegava às margens do Rio Jordão, a mensagem dele era esta: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. O machado já está posto sobre a raiz, dai frutos dignos de arrependimento. O povo vinha e se batizava. Irmãos, eu fico aqui pensando comigo, João Batista não fez nenhum sinal de maravilha. João Batista simplesmente pregava a palavra de Deus e não fazia curva. Era direto, era para a conversão. E não era mansa a palavra não. O povo vinha e se batizava. Alguém poderia dizer, João Batista, a tua mensagem é dura. A tua mensagem é forte. Ainda que o povo que vai até você e se batiza. Só que tem uma coisa, João. Você só tem mensagem para pequeno. Você chama o povo de raça de víbora, só tem mensagem para pequeno. Ah é? Escolhe o maior entre vocês aí. O maior é Herodes. Ah é? Olhava para Herodes. Herodes, não é lícito você pegar a mulher do teu irmão, Felipe. Era profeta chamado por Deus. Tinha mensagem para pequeno e tinha mensagem para grande também. Deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer um negócio. Passa um mês. Passa 6 meses, passa 1 ano. Nós, pregadores, pregamos, fazemos apelo. O que acontece? A igreja vem. E os irmãos aqui pedem oração, reconhecendo suas misérias e seus pecados e suas falhas. É direto assim. Dificilmente você vê obreiros em cima do púlpito descer e pedir receber oração. Parece que é humilhante. Parece que é vergonhoso. Será que nós somos super-homens? Será que nós não erramos também? Será que também nós não pecamos? Será que a igreja é diferente de nós? Será que nós também não necessitamos também de descer e pedir oração? Eu nunca disse tanto por pedir oração como teve aquele trabalho daquela semana que teve com as irmãs do Seguração, que teve 6 dias de trabalho. Nunca disse tanto do púlpito como aquela semana. Cada dia Deus falava comigo de uma forma diferente, e eu tive que descer e receber oração. E o duro, que não foi só eu não.
Teve vários obreiros que fizeram isso aí. E eu achei isso aí lindo. Eu achei isso aí maravilhoso. Sabe por quê? Porque reconheceram também as suas misérias, que nós não somos diferentes dos demais. Eu achei isso lindo. Agora tem lugar por aí, irmãos, que passa o ano todinho. Deus falou com o infeliz, ele está ali, coração duro, não se dobra. E Deus está falando com ele, ele pensa que Deus só está falando com a igreja. A espada de Deus, ela é de 2 gumes, ela corta para lá e ela corta para cá também. Porque com Deus, todos nós somos servos, somos servos, somos servos, somos servos. Deus separou os seus homens na terra. Deus chamou os seus homens, uns para profetizar, pregar a sua palavra, outros para cuidar do rebanho, outros para poder evangelizar. Todos fomos chamados, sim, mas quando Deus olha do alto dos céus, todos nós somos servos. Quer um exemplo? Moisés. Deus chamou Moisés. Sinais, prodígios, maravilha. Foi o maior abaixo de Jesus, foi o maior. 10 pragas no Egito. Poder de Deus na vida de Moisés. Dava comida para o povo, pedia, Deus mandava comida. Maná, codorniz, tirava água da rocha, o monte pegava fogo. Quem? Moisés, irmãos. A Bíblia diz que Moisés e Deus era assim, ó, falava boca a boca, como um amigo fala com o outro. Já viu isso na Bíblia? Quem é que faz isso? Só Jesus fazia isso aí. Depois, só Moisés. Quando Moisés fez tudo isso, Deus disse: vem cá, Moisés, sobe aqui comigo no monte, olha para lá, a terra que manda leite e mel. Os olhos de Moisés encheu, disse: Senhor, nós vamos possuir. O povo vai possuir, você não. Você, Moisés, fica aqui comigo. Chega de lutar, meu filho, você está cansado. Fica aqui comigo. Aí depois vem a notícia, Deus mesmo dizendo: Josué, o meu servo Moisés é morto. Grande líder, grande profeta. No final, o meu servo Moisés é morto. Davi, bom de espada, matava urso, matava leão. Quantas conquistas, quanto sofrimento. Achei o meu servo, um homem segundo o meu coração. Quem? Davi. Servo. Nós somos servo, irmão. Nós somos servo. Jesus estava olhando para Pedro e disse: Pedro, eu sou mestre, também sou senhor. Você, Pedro, é servo. Você é discípulo, eu sou mestre. Você é servo, rapaz. Você é servo. Você é cheio de falha, mas eu quero te usar porque eu te amo. Perder a cabeça na Bíblia é que ele não tem a sua vida por preciosa, irmãos. E arrancaram a cabeça de João Batista. Mas tem uma coisa: quando acontecer o arrebatamento da igreja, ou se você partir, vai chegar o dia que você vai ver João Batista de cabeça e tudo, porque é profeta, chamado por Deus. Depois vem Jesus Cristo e dá o relatório de João Batista, dizendo assim: olha, homem nascido de mulher, João Batista é o maior. Que milagre João Batista fez? Olha aqui, Jesus deu um exemplo de humildade. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos o texto mais abaixo, Jesus disse: porque eu vos dei o exemplo. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Olha que revelação linda. Se souber essas coisas, serão bem-aventurados se as praticares. Espera um pouquinho. Então o servo não é maior que o seu senhor, e nem, espera um pouquinho, o enviado é maior que aquele que enviou. Quer dizer que é o quê? Não. Aos olhos de Deus é iguais. Aos olhos de Deus é iguais. Aí Jesus disse: está vendo, eu não dei o exemplo? Dei. Se vocês souberem essas coisas, serão bem-aventurados. E o que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Vocês vão ser felizes. Em outras palavras, para com esse negócio de querer ser maior do que o outro. Para com esse negócio de que, quantas vezes, irmãos, quantas vezes, novo convertido, neófito, recém-chegado na fé, cego, apaixonado por Jesus,
Não perdia conta de bicicleta do Sumaré a Paranavaí na sede, nos estudos. Ponhava a minha Bíblia num saquinho de arroz, para ir pregar a palavra de Deus. Alguém chegou para mim e disse: Roberto, tempo de chuva, para ir lá na rádio, pregar 15 minutos, apaixonado de seu vô. Não me diz esforço. Mas quantas vezes eu estava no banco sentado, a pessoa estava pregando a palavra de Deus, o homem, você olhava aquela mensagem linda, às vezes estava falando de amor, mas quando acabava o culto, eu saía correndo e ia lá cumprimentar a pessoa com a paz do Senhor. A pessoa me olhava desconfiada de cima para baixo, e eu queria conversar ali só um pouquinho, só para ouvir mais um pouquinho a palavra, e às vezes me virava as costas, e minha esposa chegava para mim e disse: Roberto, para com isso, você não entende, pregou, tá bom, deixa para lá, não vai atrás. E quantas vezes que eu fiz isso, irmãos? A pessoa se achava numa arrogância, num sapato alto, que, meu Deus do céu, vai se contaminar. Agora aqui, ó, olha o exemplo aqui, ó, Jesus, aquele príncipe River, da Dinamarca, veio no Brasil, e mostraram esses tempos atrás no jornal, só porque ele estava contando uma piada e fazendo uma gracinha, num hotel de luxo no Rio de Janeiro, Copacabana. Um garçom vem lá com uma bandeja, com alguns talheres em cima, e de repente ele se esbarra, cai, quebra. Quando o garçom foi abaixar, ele disse: não, ele se abaixou, pegou os cacos, colocou na bandeja. Aí o garçom ficou meio sem graça, disse: que isso, o senhor é príncipe? Ele disse: não tem problema não, na minha cultura aprendi que a educação tem que existir, tal, e colocou ali, saiu no jornal: olha, o príncipe abaixou para pegar os cacos de vidro de alguns copos que quebrou. O príncipe, olha, ele pediu perdão para o garçom. Meu Deus do céu, enquanto eles estão se gloriando com isso aqui, ó, Jesus Cristo, que é Rei dos Reis e Senhores dos Senhores, se abaixou para lavar os pés de pecador, de pessoas que era falho. Ele que é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, fez papel de escravo. Quem somos nós, irmãos? O orgulho e a arrogância está tomando o coração de muitos. Camarada que se acha intocável, é simplesmente um pedaço de carne sobre a face da terra, que se não bobear, perde a salvação. Se não vigiar, vai tudo pelo ralo. Jesus deu um exemplo aqui, disse: se vocês souberem dessas coisas, ninguém é maior do que ninguém, vocês vão ser bem-aventurados. Vai ser o quê? Vai ser feliz. Mas hoje é uma briga. Não, eu prego melhor. Não, eu canto melhor. Não, eu toco melhor. Não, eu presido melhor. Não, o meu carro é melhor. Não, a minha casa é melhor. É uma disputa terrível. Não, meu irmão, nós somos servos. Sempre olhar um como um superior ao outro, porque o cabeça de tudo isso se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o que faz Surion de Cantaramanás? Hoje você vai sair daqui hoje blindado pela palavra de Deus. Xarabassurion de Cantarabaxandarabagaia. E o que faz Surion de Cantaramanás? O que é que nós aprendemos aqui? Coroas de espinho na cabeça de Jesus. Cabeça que só pensou o bem pela humanidade. Coroa de espinho na cabeça daquele que tinha um projeto de salvação para a humanidade. E bateram com uma cana e os espinhos cravou sobre a sua cabeça. Só que tem uma coisa. João teve uma revelação. Quando ele viu Jesus, e olhou para a sua cabeça, e viu que já não tinha mais coroa, mas os seus cabelos eram como a lã branca, porque a glória de Deus estava sobre a sua vida, porque estava num corpo glorificado. E o nosso mestre foi coroado com muitas coroas. Isso aqui, irmãos, esse exemplo que Jesus deu, isso na cultura de Israel quebra protocolos. Aonde você encontra na Bíblia que judeu tinha que lavar os pés de alguém? Aonde você encontra? Aonde você encontra judeu se abaixando, lavando o pé um do outro? Quem fazia isso aí era escravo. Jesus deu um exemplo de escravo. Agora venha aqui. Quando você continua lendo a Bíblia Sagrada,
Ele disse, mas só que nem todos estão limpos, falando concernente a Judas Iscariote. Nem todos. Peraí, aí todo mundo ficou assim, e ele continuou, e o povo, tudo bem. Quando chega uma certa altura, você olha aqui no versículo 21, a Bíblia diz assim, e Jesus depois de dito essas coisas, angustiou-se em espírito. Sabe o que é se angustiar em espírito? A ponto de o semblante mudar. E eu já vi isso. Pessoas que estão com o espírito angustiado, o semblante muda. Fica caído. A pessoa não tem reação para sorrir, para se alegrar. Isso é terrível. E é só o trabalhar do Espírito Santo. Pode tomar remédio para fazer o que for. Jesus, ele disse, em verdade vos digo, que um dentre vós vai me trair. Mudou-se o clima. Daquele exemplo tão lindo que ele deu, mudou-se o clima. Alguém disse, Senhor? Aí um dos apóstolos que amava Jesus, recriou a cabeça no peito de Jesus e disse, Senhor. Aí Pedro fez sinal, pergunta para ele, quem que é? Aí disse, Senhor, quem que é? Ele disse, aquele que eu molhar o pão e der para ele. Ele molha o pão e disse, tu Judas, coma. Eles ficaram sem entender, e Judas levantou e saiu, para que se cumprisse a escritura, e todos ficaram sem entender. Sabe por quê? Porque entenderam que Judas foi comprar pão, mas na verdade Judas saiu para atrair, porque a Bíblia diz que Satanás tinha entrado em Judas. Vem cá, você entendeu a revelação dessa palavra aqui? Jesus lavou os pés daquele que ia trair ele a preço de escravo. Será que eu teria coragem de lavar os pés de alguém que eu sei que vai me trair? Será que eu teria coragem? Você sabendo, a fulana vai sair daqui agora. Ela vai lá e vai me entregar para o pastor. Ela vai sair daqui agora, ela vai me entregar lá para a patroa. Será que eu teria coragem de servir ela? Jesus lavou os pés até de Judas. Será que nós conseguimos pôr isso em prática? Lavar os pés do Judas? O cara vai me trair. O cara vai me trair, nem simplesmente porque eu vou perder um cargo, não. Eu não vou perder minha posição, não vou perder a minha credencial, não. Sabe o que eu vou perder? É a vida. Ele vai me entregar para mim ser morto. Será que nós teríamos coragem de servir alguém que vai nos trair? E outra, e o que mais doeu em Jesus, é porque ele não queria perder Judas, porque ele se angustiou. Não, veja um evangelho na prática. Jesus não queria perder Judas, irmãos, ele amava também Judas. Ele disse, um de vós vai me trair. O exemplo, o que me chama a atenção, é que Pedro, ainda bem que ele replicou com Jesus, que ele disse para Jesus, o senhor nunca vai me lavar os pés. Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Jesus, se Pedro não fala isso, Jesus lavava os pés dos discípulos, tudo isso acontecia, e nós ficávamos sem saber. Jesus disse, não, deixa eu lavar, deixa eu trabalhar na sua vida. Agora você vai me dizer que eu nunca vou lavar seus pés, Pedro? Ele disse, lava tudo, Senhor. Ele disse, não, somente os pés. O Judas, irmão, ele não queria perder. Judas sai, conversa com os principais sacerdotes, os anciões, e quando ele chega até Jesus, Jesus está com seus discípulos, e diz, é aquele que eu beijar, é esse. Quando ele chega em Jesus, e diz, Rabi, no texto diz, mestre, eu te saúdo, e quando ele beija, ele vai saindo, Jesus pega ele pelo braço e disse, traidor, o que você veio fazer aqui? Amigo, a que viestes? Chamou de amigo. Amigo. Ele amava até o Judas, irmão.
Aí Jesus ensina um evangelho em prática, e não simplesmente em teorias, em falácia. Ele disse: amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Oh, evangelho difícil de colocar em prática, né? É difícil, mas não é impossível para quem tem o Espírito de Deus na vida. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Deus coloca os seus homens ao seu serviço, cada um na sua função. Por quê? Como diz, a função do pé é uma, a função da mão é outra, a função da cabeça é outra. O serviço da mão é o mesmo serviço do pé, mas cada um tem o seu valor, até uma unha. Então, meu irmão, qual é a sua função? Minha função é cuidar de carro da igreja. Pois cuida lá dos carros da igreja no pátio. Qual é a sua função? É ensinar na escola dominical. Então faça isso. Minha função é ficar na porta. Faça isso, amém por isso. Mas cada um na sua. Não um querendo ser maior do que o outro. Não um querendo ser melhor do que o outro. Todos nós somos servos. Todos nós temos que prestar conta diante do Senhor. Reconhecendo como um superior ao outro. Disse, meu irmão, eu estou aqui para te servir. Que isso, meu irmão? Eu estou aqui para te servir. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Agora, quem é o servo para dizer não para o seu Senhor? Quando Deus está trabalhando em nossas vidas? Ah, Deus, eu não quero assim não, eu quero assim. Vem cá, quem é que dá ordem em nossas vidas, irmão? É Deus. Quem é que acha que é o melhor para a nossa vida? É Deus. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser direito, mas o fim deles são de morte. Alguns batistas, alguns judeus, eles fazem dessa prática da lavagem dos pés. Alguns wemblerianos, alguns tertulianos, eles fazem dessa prática do rito da lavagem. Por quê? Porque eles creem nesse rito de Jesus, que essa exemplo de Jesus que ficou tão forte e marcado. Alguns ainda fazem, alguns batistas, até hoje isso aí, fazendo a prática, lembrando do que Jesus fez. Sabe por que você está andando sobre este mundo? Porque os seus pés estão com contato no mundo. Os seus pés andam por este mundo, que isso aqui fala contato com o mundo, mas nós não somos do mundo. Andamos pelo mundo, administramos, trabalhamos, mas nós não somos do mundo. Jesus disse: Pai, eu estou indo para ti. Só que tem uma coisa, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Sabe o que Jesus quer da igreja? Unidade. Eu disse: Pai, eu te peço que eles sejam um, como nós somos um, Pai. Eu dei a sua palavra, santifiquei-os na verdade, porque é a tua palavra. Irmãos, que os nossos corações sejam bloqueados de todo tipo de arrogância e de orgulho. Não é porque a pessoa fala o que pensa que quer dizer que ele não é humilde. Porque Pedro falava o que pensava, mas depois Pedro entendeu, dizendo e escrevendo em uma das suas cartas: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no seu tempo certo Ele vos exaltará. Sou servo. Eu fiz um ato tão simplesinho, quando eu cheguei em Ouro Verde, que depois eu comecei a dar risada. O cooperador, o irmão Aparecido, que fica lá na porta, tinha umas madeiras pro lado de fora do muro, e ele chegou para mim e disse: pastor, o senhor me dá essa madeira aqui? Disse: tá vendo, tem que limpar aqui mesmo. Eu disse: então tá bom, amanhã eu venho buscar. E ele chegou lá, ele disse que ia vir com uma carriola, mas ele disse: não consegui arrumar a carriola, então eu vou levar nesse pano aqui. Ele fez um feixe de lenha assim, e sobrou muito mais lenha do que aquela que ele levou. Ele disse: já eu venho buscar outra. E ele jogou assim, meio tombando, e saiu. Eu olhei para aquilo lá assim, não, mas isso aqui, posso ajudar ele? Fui lá, peguei uma cordinha, fiz um feixe de lenha, ficou, quando eu fui ver, o feixe de lenha ficou maior, bem maior do que o dele. Eu falei: agora eu arrumei minha cabeça, mas eu vou levar. Peguei o feixe de lenha, joguei. Quando ele saiu assim, no portão, eu estou chegando. Ele disse: mas eu ia buscar. Eu disse: não, eu trago para você. Ele olhou para mim e disse: pastor,
eu estou com vergonha. Eu disse, por quê? Ele disse, rapaz, o senhor trazendo isso aqui, eu tomei esse jeito. Eu falei, meu irmão, nós somos servos de Deus, eu estou aqui para servir. Sabe o que eu entendi na palavra de Deus? Que obreiro, ele está para servir. Quanto mais nós crescemos, mais nós servimos. Paulo diz que os homens têm a nós como ministros de Deus e dispenseiros do reino dos céus. É aquele que tem algo na dispensa para dar para o povo, é servir. Está prestes a servir. Estamos aqui para trabalhar e servir. Ou quando alguém acha que porque cresceu, tem que pegar e falar, um beijo aqui minha mão. Lá fora, no reino lá fora, é os menores que tem que servir os maiores. Aqui é diferente, é os maiores para servir os menores. Jesus serviu. Jesus serviu. A igreja se coloca de pé. Convido aqui minha esposa para louvar a Deus com um hino. Eu quero fazer aqui uma oração bem simples, mas que nós possamos sairmos daqui dizendo assim, Deus, que a tua humildade, porque o Senhor é manso e humilde de coração, esteja pregnada na minha alma e no meu coração, porque nós somos servos, irmão. A igreja é coisa linda sobre a face da terra. Tem muitas coisas que poderia ter evitado aí, muitas brigas em ministérios, se cada um olhasse um outro do mesmo tamanho, com respeito, reconhecendo a posição que Deus colocou um, que Deus colocou outro, mas sempre com humildade e com amor. Evitaria muitas coisas. Jesus disse, seria bem-aventurado se praticar essas coisas, porque não é o servo enviado maior do que o seu Senhor. Não. Eu convido aqui a minha esposa para louvar Deus com o hino. Enquanto ela vai louvar o Senhor com o hino, nós vamos fazer nesse momento uma oração a Deus, pedindo para que Deus venha abençoar poderosamente mais a continuidade deste trabalho. Curva a sua fronte aí. Senhor meu Deus, meu Pai querido, esta é a sua amada igreja, Pai querido. Meu Deus, que viemos cada vez mais sermos humildes em sua presença, Senhor. Sermos cada dia mais servos, Senhor, de Ti. Meu Deus, que possamos trabalharmos com amor, com alegria. Diante do arauto eu estou. Meu Deus, meu Pai, ordem já foi dada, eu te peço a ao unção Rei do seu Espírito deste Santo. mundo. Meu Deus, quer continue, Pai me querido, ver trabalhando em cada coração, meu Deus, diante avivando dos a sua obra, Senhor, problemas meus, enchendo os nossos corações, Pai querido, diante Senhor do Jesus mal, Cristo. Pai querido, prostrado, quero te louvar e te agradecer por diante tudo, Pai de querido. um falso Meu Deus e Deus, meu Pai querido, prostrado, Pai querido, diante de continue falando a cada coração de nós, Senhor. prostrado, Meu Deus, enche os nossos diante corações, da Pai querido, fornalha, do seu poder, da sua graça. prostrado, Nossa, diante da corrupção, Deus de maravilha, Deus de poder, te louvo, te agradeço, Pai querido, por tudo em nome de Jesus Cristo. Que a sua graça, que a sua glória, Pai querido, esteja sobre as nossas vidas. Mas levanto a cabeça, olho Deus, para o que possamos alto, cada dia mais como de lá servo, vem Pai querido, meu te servir com alegria, com amor, com eu dedicação. confiarei. Meu Deus, enche as nossas Não vidas, Pai temo querido, a morte, da sua graça e do seu poder. sigo para o Que possamos alto, crescer na sua presença. meu tesouro, Aleluia. eu confiarei. Aleluia, Jesus. Eu protesto, não me prostro, não adoro outro Deus, não aceito, não concordo em negar ao Deus dos céus. Na fornalha vou cantando, nem o fogo vai calar meu louvor, minha adoração ao Senhor Jeová. Diante do arauto eu estou, a ordem já foi dada, o Rei deste mundo quer me ver prostrado diante dos problemas meus, prostrado diante do mal, prostrado diante de um falso Deus, prostrado
prostrado diante de Baal, prostrado diante da fornalha, prostrado diante da corrupção, prostrado diante das muralhas, prostrado diante da provação. Mas levanto a cabeça, olho para o alto, de lá vem meu socorro, eu confiarei. Não temo a morte, sigo para o alto, o céu é o meu tesouro, não me abalarei. Eu protesto, não me prostro, não adoro outro Deus, não aceito, não concordo em negar ao Deus dos céus. Na fornalha vou cantando, nem o fogo vai calar meu louvor, minha adoração ao Senhor Jeová. Não adoro outro Deus, não concordo em negar ao Deus dos céus. Na fornalha vou cantando, nem o fogo vai calar meu louvor, minha adoração ao Senhor Jeová. Não adoro outro Deus, não aceito, não concordo em negar ao Deus dos céus. Na fornalha vou cantando, nem o fogo vai calar meu louvor, minha adoração ao Senhor Jeová. Não aceito, não concordo em negar ao Deus dos céus. Na fornalha vou cantando, nem o fogo vai calar meu louvor, minha adoração